Olá, alunos! Eu sou a professora Marta Pugas e nós vamos iniciar a nossa aula 4 de farmacobotânica. Vamos falar sobre histologia das plantas. Na aula passada, nós falamos sobre as células, sobre a citologia das plantas, e a histologia é a união de células formando agora tecidos. Os tecidos vegetais podem ser definidos de maneira simplificada, como associação de células que formam unidades estruturais funcionais. São denominados de tecidos simples, quando formados por apenas um tipo de célula, e complexos, quando formados por um ou mais tipos celulares. O parênquima, o colênquima e o esclerênquima são considerados tecidos simples. A epiderme, o xilema e o floema, por sua vez, são considerados tecidos complexos. Significa que eles possuem uma quantidade maior do que um único tipo de célula, 2, 3 tipos de célula, fazendo a sua formação. Os tecidos meristemáticos, que são as células jovens e indiferenciáveis, com grande capacidade de divisão celular, ou tecidos adultos. Em decorrência do desenvolvimento e crescimento da planta, os tecidos meristemáticos se diferenciam em tecidos adultos com funções específicas e são divididos em. Então, o tecido meristemático, quando ele é jovem e ele consegue uma grande quantidade, uma grande capacidade de divisão celular, para se tornar um tipo de tecido adulto, e esse tipo de tecido adulto ele pode se diferenciar, formando tipos diferentes. Perfeito? Então, quais são os tipos de tecidos adultos que nós podemos ter? De revestimento, de preenchimento ou parênquima, tecido de sustentação e tecido de condução. Então, nós temos o tecido embrionário, o meristema secundário, que vai formar outros componentes, e o meristema primário, que vão formar os componentes que serão permanentes, que são revestimento e proteção, sustentação, condução e preenchimento. Tecido adulto ou permanente, ele podendo ser de revestimento, ele pode se dividir entre epiderme, que é o tecido vivo, e o suber, que é esse tecido já morto, já pronto para ser retirado da planta. Sendo tecido de sustentação, ele pode ser colênquima, que é vivo, ou esclerênquima, que é morto. Sendo tecido de condução de seiva, ele pode ser o xilema, que é morto, ou floema, que é vivo. A gente fala que ele é morto porque ele vem arrastando tudo que a gente não precisa mais na planta, Tecido de preenchimento ou parênquimas, nós temos o parênquima clorofiniano, parênquima amilífero ou de reserva, parênquima aerífero e parênquima aquífero, Então, nós temos todas essas diferenciações. Vamos começar a ver um a um. A gente começa com o tecido de revestimento. O tecido de revestimento ele é formado por células vivas, achatadas e justapostas. A gente pode ver direitinho aqui nessa imagem de computador, do microscópio. Dá para ver direitinho, as extremidades da célula e uma bem do ladinho da outra. Então, elas acabam ficando achatadas, como se fosse uma folha, e justapostas uma do ladinho da outra, formando um filme que vai formar, a cobertura dessa folha, Uma folha de árvore. São responsáveis pela proteção do vegetal, absorção de água e sais minerais, e excreção, secreção e trocas gasosas. O suberor cortiça também é um tecido de revestimento, porém é formado por células mortas, infladas, ricas em suberina, que é uma substância graxa. Aquele cortiça mesmo que você tem quando você abre o vinho, a rolha, do vinho, ele é feito de cortiça, e cortiça é uma parte de tecido de revestimento, só que essas células não estão vivas, elas estão mortas, elas estão inchadas. E aí dá para você ver direitinho, quando você olhar uma rolha de perto, você vê que ela tem umas divisões, são as células inchadas, é bem legal de conseguir ver. Se você pegar uma rolha e tentar desfazer ela na mão, passando a unha, ela vai sair em bolinhas. Essas bolinhas bem pequenininhas que ela solta são essas células inchadas. O suber ou periderme substitui a epiderme nas fanerógamas, que possuem semente, mas não possuem frutos. A gente viu elas na semana passada. Com crescimento secundário. Tecido mais complexo que a epiderme é formado a partir da atividade do felogênio
que produz suber para o lado externo e feloderma para o lado interno. Então, o que você tem? A periderme, ele está abaixo da epiderme, não é? E ele vai produzir, né, dois componentes, que é o felogênio, perfeito, para o lado de dentro, e o suber para o lado e o feloderma para o lado interno e o felogênio para o lado externo, perdão, tá? O suber é um tecido constituído por células mortas, impermeáveis, porque senão não conseguiria entrar água na planta, onde há deposição de suberina na parede celular. Cortiça, espessa camada de células suberinizadas ao redor do caule. Ritidoma, que são placas de células mortas que se destacam da planta. E lenticela, que é orifícios poros na periderme, que é para causar uma troca gasosa. Então, aqui você tem, né, a epiderme, que é aquela primeira camada. Essa parte aqui, você tem o suber, e esse suber já é uma parte que é um tecido de células mortas, e ele produz aqui, né, no finalzinho, esse felogênio, que vai começar a formar a casca, né? Então, você tem o felogênio e a feloderme, e aí vem o córtex da árvore. Quando você corta a árvore no tronco, você vê as camadinhas, e aí você consegue observar de fora para dentro essas camadas. Aqui nós conseguimos ver, ó, aqui a cutícula, né? Esse que está soltando seria a epiderme. Aí vem o suber logo abaixo, né? E esses suber são células mortas que elas vão se transformar em epiderme, vão se soltar. O felogênio já é um tecido vivo, o feloderma também. E aí você olha isso aqui por fora, é isso que você vê, a casca de uma árvore. Nós temos a cortiça, que é a espessa camada de células suberinizadas ao redor do caule, não é? Então, você tem aqui essa espessa camada, e aí isso aqui é a cortiça que eles pegam para fazer a rolha do vinho, e a lenticela, que são orifícios, poros na periderme, para ter uma troca gasosa. Então, tem árvore que você vê que tem essas bolinhas, né, no tronco. E essas bolinhas são as lenticelas aonde vai conseguir ter uma troca gasosa. E o ritidoma, que são placas de células mortas que se destacam da planta, é só para soltar. Ó, placas de células mortas é como se fosse a nossa pele descamando. E ela vai soltando. Tecido de preenchimento ou parênquima. Tecidos de preenchimento são formados por células vivas, volumosas, com vacúolos grandes. Vocês sabem que vacúolo é aquele que pode pegar até 90%, né, do interior da célula. E paredes celulares pouco espessa. Podem armazenar vários tipos de substâncias ou preencher certas regiões do caule ou raiz. Tecido constituído por células poliédricas, vivas, apresenta parede celular fina e vacúolos grandes, amplamente distribuído pelo corpo do vegetal, constituindo a maior parte de sua massa. Por isso fala que é preenchimento, né, o parênquima. Ele vai ser, a maior parte da massa do vegetal é parênquima. Tem lá uma piadinha que o pessoal gosta de falar, que você pode chegar agora para seu esposo, para sua esposa e falar: amor, eu quero ser o parênquima do seu coração. Eu quero preencher o seu coração. Né? Terrível, né, gente? Tudo bem. Vamos voltar para a aula. As células parenquimáticas possuem grandes vacúolos e espaços intracelulares, podendo armazenar água, ar ou ainda amido conforme sua adaptação. Então, a gente fala que é poliédrica porque vai ter outras células em volta, então ela fica meio achatadinha no lugar onde a célula está encostando na outra. E ela é bem grandona assim porque a gente consegue observar. Aqui a gente está bem num zoom um pouco longe da célula. Então, aqui a gente consegue verificar bem os vacúolos. Para a gente conseguir ver as outras organelas, teria que ter um zoom um pouco mais próximo, né? E aqui é o cortiça medular, dá para ver bem as bolinhas. Então, isso aqui é um parênquima cortical. Os parênquimas. Existem diversos tipos de parênquimas, né, ou tecidos parenquimatosos, que variam de sua estrutura baseado na função que desempenha. Tem os clorofilianos, que encontrado em grandes quantidades nas folhas e nos caules finos e verdes. Suas células são ricas em clorofila, então aqui dá pra gente observar, ó. Tá vendo? Aqui você tem um parênquima que está ou reservando água, se isso aqui é uma folha, provavelmente é água, e aí você vê os parênquimas onde os vacúolos você está guardando mais
clorofila, para poder fazer a troca gasosa. Temos o parênquima, o de reserva, especializado em armazenar reservas de substância, pode ser dividido em parênquima aquífero, que é armazenamento de água, parênquima aerífero, que é armazenamento de ar, e o parênquima amilífero, que é armazenamento de amido. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de parênquima que vai guardar água, como, por exemplo, nos cactos, nas plantas de deserto, eles reservam água dentro da própria planta. Então, como demora muito para chover e para conseguir água do meio externo, eles guardam internamente. Então, aqui é a água. Aqui nós temos a Vitória Régia, em que dentro dela a gente avalia, né, ela armazena ar, para que ela possa ficar, essa folha gigante dela, uma folha, né, ficar flutuando, né, dessa maneira que ela fica no rio, no lago, então ela tem ar para poder dar leveza. E o amilífero nós temos na batata, tá? Então a gente consegue enxergar aquela corzinha diferenciada no da batata mesmo. E nós existem diversos tipos de tecidos parenquimatosos que variam sua estrutura baseando na função a ser desempenhada. Nós temos o parênquima de preenchimento, que serve para preencher espaços, responsável pela forma dos órgãos, localiza-se basicamente entre o córtex e a medula. E aí ele é de preenchimento e não vai guardar nada, é só para preencher, ocupar espaço. E nós temos os tecidos de sustentação. São divididos em colênquima e esclerênquima. O colênquima é formado por células vivas com aspecto de fibra que se multiplicam até a fase adulta. Mesmo com função de sustentar a planta, não apresenta grande rigidez e possibilita certa flexibilidade do caule. São aqueles caules mais flexíveis, mais fininhos. Contém uma parede celular reforçada, célula prismática, encontra-se em caules jovens, pecíolos, nervuras foliares e não se encontra em raízes. A gente não tem o colênquima em raízes, porque a raiz, normalmente, ela já cresceu, né? E o colênquima, ele tá ali para continuar se multiplicando. Então, aqui a gente consegue enxergar que em volta de cada célula tem uma quantidade grande de material em volta. Por isso a gente fala que são paredes celulares reforçadas para aguentar, apesar dele ser flexível, ele tem que manter uma certa rigidez. Olha aqui, né? Quando a gente tira uma foto branca e preta, a gente vê como é reforçado esse lado material, né, da superfície dessa célula, impedindo que tenha uma quebra, né, desse tecido. Né? O reforço da celulose que recebe as paredes celulares da célula do colênquima, é celulose que está em volta das células. Continuando no tecido de sustentação, nós temos o esclerênquima, que é formado por células mortas, lignificadas, então tem lignina, que dão grande rigidez ao caule, realizando sustentação mecânica aos vegetais. Então, maior quantidade, né? Você tem um caule um pouco mais grosso, um caule um pouco mais rígido, então, na verdade, ele é formado de esclerênquima. Então, aqui eu tenho um exemplo, um caule que foi quebrado, dá para ver que tem essas nervuras, perfeito? Que é como se fosse formando uns... Desculpa, pessoal. É como se formando umas veinhas mesmo, né? Formando uns tubos, que é para ajudar a manter isso. E aqui você tem uma foto cortando ele na transversal e olhando de cima, você vê esses tubinhos formados, tá? E aqui é uma foto um pouco mais próxima, mas no caso branca e preta, onde você vê o colênquima do lado e o esclerênquima no meio. Então, você tem colênquima, é vivo, é flexível, tem celulose e a parte jovem. O esclerênquima é morto, é rígido, tem lignina e é a parte velha da planta. Vamos falar um pouquinho sobre tecidos de condução. Os tecidos de condução são condutores, são formados por dois tipos de vasos condutores, que é o xilema, o lenho, que transporta água e seiva bruta até as folhas para que ocorra a fotossíntese. Então, é a que sobe,
não é o xilema sobe, porque a gente fala que seiva bruta é aquele que está vindo da terra, e o floema, ou líbia, que transporta a seiva elaborada para nutrir todas as células da planta, mas é aquela que já passou pela fotossíntese e está voltando para a parte de baixo da célula. Esses tecidos irão compor as diferentes espécies de plantas, como diferentes raízes, caules, folhas e por aí vai. Então, conforme mais elaborado for essa condução desse xilema e desse floema, desse transporte de água, maior será a possibilidade dessa planta ser mais evoluída, né, ter um tamanho maior, ter a copa mais cheia, ou ela será uma planta mais pequenininha, porque ela não tem esse transporte tão detalhado ou uma grande quantidade. Então, aqui você tem a folha da planta, né, a cutícula, as primeiras células aqui, que é um parênquima, e aí vem essa circulação. O que você tem aqui? A água, a entrada da água no xilema, ele vai subir pela planta até chegar lá na folha, é uma corrente de transpiração, saída da água do xilema, vai para as células da folha, vai fazer a fotossíntese, não é? E aí esse gás carbônico, ele vem, volta, né, para o transporte ativo de sacarose para o floema. Você lembra, né, que na reação forma lá a sacarose, na verdade é o ácido lático, que dois ácidos láticos formam a sacarose, entrada de água no floema e ele vai distribuindo para o restante das plantas, né? O fluxo sob pressão, porque está descendo e para baixo todo santo ajuda. Saída da sacarose para o órgão de consumo ou de reserva. Ou ela vai consumir mesmo na planta, ou ela vai reservar, e a gente sabe que são aquelas raízes, né, tuberosas, onde você tem um grande acúmulo de sacarose, né, ou de amido, vamos dizer assim. E aqui a raiz. O xilema, chamado de lenho, né? É um sistema de vasos que percorre o corpo da planta, tendo agregado células de preenchimento, parênquima, e de sustentação, fibras escleriquimáticas, que é o esclerênquima, que forma a fibra. O lenho é um tecido morto, devido à lignificação das células. Elementos de vaso, traqueia, células perfuradas para a distribuição da seiva. Então, no meio, né, desse tubo chamado xilema, tem uns pontinhos, uns buraquinhos, que é para ajudar a sair esse material que está sendo transportado para o restante da planta. Então, aqui a gente consegue verificar esses buraquinhos, perfeito? Aqui nessa foto de computador você consegue verificar também. E observando aqui nessa foto de microscópio, você vê esses pontinhos, que são exatamente esses buraquinhos, né, que é chamado elemento de vaso traqueia, que são essas células perfuradas para a distribuição da seiva. O floema, chamado líbero, formado por células vivas, que contém abertura em forma de canais. Esses canais sofrem interrupções de espaço em espaço por uma fina membrana em posição transversal aos canais. Essa membrana apresenta perfurações denominadas crivos ou placas crivadas. A seiva elaborada escoa pelos canais, atravessando as placas crivadas e distribuída por toda a planta. Então, na verdade, você tem como se fosse um ducto. Então, de tempos em tempos, você tem como se fossem umas placas no meio, separando uma da outra, mas entre uma placa e outra você tem uma placa com esses buraquinhos que vai permitir que ele passe. E aqui os tecidos de condução, né? Então, você tem aqui um tronco de árvore, quando ele está cortado, e você está escorrendo, não é? Esse material que é exatamente do xilema e do floema, tá? Esse material que vai escorrendo. A gente fala que é quando a árvore chora, né? Porque ela foi cortada. Então, você tem a casca, você tem o floema, que é a próxima, depois você vem o xilema por dentro, tá? E o xilema está em volta, tem o parênquima, que é para ocupar espaço, perfeito? E uma das técnicas que se fazem para matar as árvores é fazer o anel de Malpighi. É retirada um anel da árvore, tirando a casca e o floema, deixando só o xilema, e aí você interrompe a passagem de material de cima para baixo,
e aí automaticamente essa parte de cima vai morrer, e aí na hora que ela tomba, essa parte de baixo fica. Tá? É o anel de mapiga, retirada de um anel da casca, efetuada no tronco principal, levando a árvore à morte. Pessoal, estudem essas partes, né? Essa histologia da planta. E não, acho que é tranquilo, não foi difícil. Qualquer dúvida, estou à disposição. E ficou com Deus. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus.